Olá pessoal do segundo ano, tudo bom com vocês? Então estamos aí mais uma aula de geografia e eu já começo aí com dois recados para vocês. O primeiro recado é que essa é a última videoaula que eu estou fazendo e a partir das próximas aulas eu irei trabalhar com o programa, o aplicativo Zoom. Porque aí vocês terão a oportunidade de estar fazendo ali perguntas em tempo real e aí sim a gente vai ter aí uma melhor interação, um melhor feedback em relação aos conteúdos, ao aprendizado, tudo bem? E o segundo recado é em relação à nossa avaliação, que é a AC2. Então a coordenação vai estar entrando em contato com vocês, se não já entrou, explicando como é que vai ser essa dinâmica. E já adiantando para vocês, o assunto vai ser migrações, Então quando eu digo migrações, eu estou me relacionado aí à questão de migrações internas, migrações externas, o processo de emigração, o processo de imigração, um pouco também sobre os setores da economia, setor primário, secundário e terciário. O outro assunto também que eu vou colocar aí na nossa avaliação vai ser a população brasileira. Então, lembrando que a base étnica da população brasileira são os nativos, índios, são os europeus, principalmente portugueses, e também os negros, africanos. Então, esses três formam aí a base da etnia brasileira. E todas as características que nós vimos aí na última aula, a questão da estrutura etária, a condição de vida, e entre outros fatores. Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui iniciar essa aula que eu vou iniciar para vocês hoje. Ela já faz parte do segundo bimestre, tudo bem? Então qualquer dúvida que vocês tiverem em assuntos passados, pode entrar em contato comigo, para a gente poder resolver essa problemática, tudo bem? Então essa aula agora, ela é referente ao segundo bimestre, então vai ser uma aula assim mais breve, para a gente poder apenas ter uma introdução. O assunto que nós iremos tratar no segundo bimestre é a agropecuária no Brasil e no mundo. Então, quando eu digo agropecuária, eu estou juntando a agricultura, que é a produção de alimentos, juntamente com a pecuária, que é a criação de animais. Bom, vamos iniciar então a nossa aula aqui, dizendo que o espaço rural passou por grandes transformações nas últimas décadas. Novas tecnologias, como máquinas e sementes melhoradas, elevaram a produção. Então, gente, alguns séculos atrás, alguns anos atrás, para ser mais exato, então, assim, as máquinas cada vez mais foram chegando na zona rural. Isso fazendo com que melhorasse cada vez mais a rapidez da produção de alimentos. E o ser humano cada vez mais sendo substituído por essas inovações, por essas tecnologias. Parcela importante da população rural transferiu-se para as cidades em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, uma vez que o pequeno agricultor ele não conseguia competir com os grandes fazendeiros, então eles foram ali obrigados, de uma certa forma, a vender as suas propriedades e seguir para a cidade, para ter uma oportunidade melhor. Essa imagem aqui, ela representa uma grande obra, aí, Vidas Secas, que conta a história dos retirantes, uma família de retirantes do Nordeste, tá certo? Que passa por grandes dificuldades por questões naturais. Que por essas questões naturais vai encadear todas outras questões econômicas e no geral. Bom, iniciando aqui de vez essa parte geral da agropecuária, a gente vai ver aqui sobre essa questão de origem e desenvolvimento da agropecuária. Então vamos aqui seguindo os tópicos. O desenvolvimento dessas atividades permitiu notável mudança nas formas de viver e obter alimentos. Exemplo, o homem deixou de ser nômade. Então, a partir do momento que o ser humano ele adquiriu técnicas de manuseio do solo através da irrigação, do processo inicial da agricultura, ele não teve mais aquela necessidade de estar se transferindo para outras regiões. A partir do momento que ele conseguiu ter um domínio
né, da agricultura, então ele vai ali, né, se tornando um sedentário. Tudo bem? As primeiras civilizações desenvolveram principalmente as margens de rios. Exemplo, Rio Nilo, lá no Egito, Rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, né? E o Rio Ganges, na Índia. Então, pessoal, nós temos aqui, só para poder tentar mostrar para vocês a questão de localidade de cada área. Então, nós temos aqui. Então, primeiro, vamos iniciar aqui com o Egito. Então, vejam. Então, toda essa região está localizada aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o Rio Nilo, tá ok? Ele corre nesse sentido e vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. E aqui a margem direita, né, nós temos o Mar Vermelho. Então, uma região aqui antiga, né, pertencente aí ao Velho Mundo, e onde surgiu aí uma das primeiras civilizações do planeta. Temos também outra região bastante importante, que é chamada de Mesopotâmia, que é justamente essa área aqui, ó. Essa área, por exemplo, aqui está localizado o rio Eufrates e o rio Tigre. Então, esses dois rios, eles vão aqui para essa região que é chamada de Mesopotâmia, que, de acordo com a história, né, foi aí praticamente a primeira região onde o ser humano ele adquiriu essa técnica da agricultura. Tudo bem? Então, uma região árida, né, desértica, onde dois importantes rios conseguem fazer todo esse processo aí de irrigação. Bom, outra parte que eu falei para vocês foi sobre o rio Ganges. Rio Ganges, que fica localizado aí na Índia, tudo bem? O que acontece? Né, o Oceano Índico aqui, a umidade que vai para o continente, ele não consegue passar, em sua maioria, para a região da China. Então temos aqui, ó, né, a região da Índia e a região da China, né, pegando aqui o cursor do mouse, né, vocês podem estar aí observando. Então isso aqui é a China e isso aqui é a Índia. O que divide esses dois países é justamente essa cordilheira de montanhas que existe aqui nessa região. Então, aproximando um pouco mais, vocês podem observar que essa parte aqui ela está bem verde, né? Ela representa o quê? Que a umidade, como ela não consegue passar, toda essa região aqui ela é beneficiada, né? Então ela é bem hidratada, né? Onde tem aí uns importantes rios do planeta, que é o rio Ganges, que está passando justamente nessa região aqui. Então ele passa por diversas cidades, povoados importantes, né? Lá na região da Índia. Então vejam, a parte que não passa da umidade, então ela forma alguns lagos. Isso aqui são várias montanhas que existem na China, tá certo? Então algumas regiões elas têm localizado aí, né, alguns lagos. Tudo bem? Então vamos voltar para o nosso slide. Bom, com a evolução da agricultura, houve a geração de excedentes e a necessidade de armazenamentos. Em outras palavras, pessoal, né, a técnica foi tão boa que as pessoas, né, produziram bastante alimentos, então tiveram que armazenar. Tudo bem? Início da economia de trocas e comércio. Então vejam que esse período aqui eu estou me retratando aí, questão da Idade Média, né, a questão dos feudos. E a partir do momento que as trocas de produtos começaram a ser feitas, então nós já entramos em uma nova era. Né? Nós temos aí as grandes navegações, né, onde as pessoas navegavam durante anos em busca de produtos, né, de especiarias em outros continentes. Tudo bem? Bom, pessoal, outro assunto que eu quero tratar com vocês é sobre inovações tecnológicas e produção agropecuárias. Então, as técnicas são habilidades em que o ser humano eles vem, né,
adquirindo ao longo dos anos. E uma das técnicas, né, eu posso dizer até recente para a história da agricultura, é a Revolução Verde. Toda revolução ela significa uma mudança, né? Então, ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, em especial nas décadas de 60 e 70. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, né, após, houve aí a corrida espacial, a corrida armamentista, onde a gente pode perceber que a ciência cada vez mais, né, sendo aí, tendo os seus benefícios, né, a pessoa estudando mais, fazendo testes, isso faz com que a tecnologia ela avance. Investimentos das transnacionais financiaram empreendimentos em países em desenvolvimento, alegando como objetivo o combate à fome e à miséria. Então, fiquem ligados nessa situação aqui. Estados Unidos, país logo após, né, a Segunda Guerra Mundial, país desenvolvido, né, com todas as suas tecnologias que estavam avançando, e os Estados Unidos, ele simplesmente, a sua revolução, né, na questão de agropecuária, fez com que investisse em países que estavam crescendo, como Brasil, México, Argentina e entre outros aí. Mas aquela situação, eles chegaram aqui, né, em países em desenvolvimento para poder oferecer uma nova tecnologia, ou seja, uma planta, um determinado fruto que ao invés de passar 3 meses para ele amadurecer, ele só passa 20 dias, 25 dias, tá certo? Então, isso, claro, né, chamou a atenção de todos. Bom, qual foi, né, a questão, a moral da história? Não foi suficiente, né, para poder acabar com a fome. Embora os alimentos eles foram modificados, né, em laboratório, as suas sementes, para que eles acelerem o processo de colheita, mas mesmo assim não conseguiu combater a fome. Ao contrário, gerou grande dependência em relação aos países desenvolvidos. Então veja só essa situação. As primeiras sementes geneticamente modificadas, elas fizeram parte de um programa de doação. Então os países desenvolvidos, né, principalmente os Estados Unidos, deu essas sementes para que os agricultores em países mais pobres plantassem, né, desenvolvessem, mas as segundas, terceiras em diante remessas de sementes tinham que ser pagas. E essas sementes elas não eram baratas, elas eram caras. Então o que aconteceu? Os pequenos agricultores não tinham recurso suficiente financeiro, né, para poder estar comprando novas sementes. Então eles foram cada vez mais perdendo recurso e chegando até a sua falência. Bom, uma vez chegando à sua falência, né, então ele tem que vender as suas terras para outros agricultores. Então quem é que se beneficiou com isso? Os grandes agricultores, porque se aproveitaram da situação e foram comprando as terras dos pequenos, né, formando aí os seus grandes impérios. Acentuou ainda mais a concentração fundiária. Então é justamente isso que eu acabei de falar, né? Concentração fundiária significa concentração de terras na mão de poucas pessoas. Aquele pequeno agricultor, ele teve que sair, né? Esse processo nós temos aí o nome de êxodo rural. É quando o agricultor ele sai das suas terras, né, para tentar uma vida melhor nos grandes centros urbanos. Afinal de contas, o que significa transgênicos? Bom, gente, então, transgênicos, né, a gente sempre ouve falar uma vez ou outra na televisão e nos meios, né, de comunicação em geral, e a transformação genética permite isolar segmentos de DNA de diferentes espécies, combiná-los e inseri-los em outras espécies, tornando-a transgênica. Em outras palavras, então hoje já é possível o ser humano pegar a genética, por exemplo, de um tomate, né, a sua formação genética, e poder isolar, poder alterar, né, como ele bem entender, fazendo combinações. Aí você pode ter um tomate um pouco maior, um pouco menor, até mesmo de cor diferente, né? Então isso já é possível.
É o que nós chamamos de biotecnologia. Assim, o homem adquiriu a capacidade de reprogramar, em princípio, a vida de todo e qualquer ser vivo. Então, através desse estudo, né, desses aprofundamentos, dos estudos da genética, o ser humano ele consegue fazer várias modificações aí, tá certo? No dia a dia. Bom, pessoal, nós temos aqui mais um assunto para finalizar a nossa aula, que são os sistemas agrícolas, tá certo? Então, existem dois sistemas agrícolas, o intensivo e o extensivo. Então, vamos lá ver cada um deles. Então, começando aqui, ó, nas propriedades em que são aplicadas modernas técnicas no preparo do solo, no cultivo e na colheita, resultando em elevados índices de produtividade, pratica-se o sistema intensivo. Ou seja, em outras palavras, é aquele tipo de sistema que usa muita tecnologia, né? São rações que são modificadas em laboratório para que o animal possa ter uma carne de melhor qualidade e assim por diante. Aqui ó, tem um exemplo, ó, os animais são confinados e aqui o uso da máquina, né, que faz todo aí o processo, né? Tudo bem? Aquele foi o uso intensivo, tecnologia, máquinas, né, laboratório, tudo isso, a ciência envolvida. O outro tipo é o extensivo. Então, existem propriedades que praticam uma agricultura tradicional, né, com técnicas e instrumentos simples e o uso de trabalho braçal. Então, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que são aquelas fazendas mesmo, aquelas que as pessoas não têm tanto recurso assim, tá certo? Utilizam a enxada, ferramentas simples, pequenos tratores, os animais são criados soltos. Qual é a diferença da intensiva e extensiva? Intensiva, por ter uma melhor qualidade, né, assim, a questão de genética, os produtos são melhores, né, como carne, queijo, etc. Já na produção extensiva, o gado ele é criado solto, apenas, né, com esse tipo de alimentação aqui e algumas outras mais, né, o agricultor que tiver um pouquinho melhor de qualidade, né, de vida. Tudo bem? Então, o resultado, baixa produtividade, né, tá certo? Em relação ao sistema intensivo. Bom, turma, temos aqui ó, alguns assuntos em relação à agricultura de subsistência. O próprio nome já diz, subsistência de sobrevivência, né? Mais ou menos assim o instinto, né? Esse tipo de agricultura baseia-se na produção com técnicas tradicionais, com o uso de equipamentos simples, voltada essencialmente para a sobrevivência da família. Então, isso aqui eu posso substituir por agricultura familiar, né, onde ali geralmente quem trabalha são os membros da família, né, para poder trazer alimento para dentro de casa. Existem também diferentes níveis de incorporação de insumos modernos. Então, é o que eu falei anteriormente. Existe, por exemplo, uma agricultura de subsistência, mas aquele agricultor ele tem recursos a mais, ele conseguiu economizar, né, financeiramente um dinheiro, e aí ele conseguiu comprar uma determinada máquina. Mas não deixa de ser uma agricultura de subsistência. Ele só tem ferramentas a mais. Bom, dentro da agricultura de subsistência, a gente tem aí alguns exemplos, né, que é como se fosse uma subdivisão. Né? O que seria, por exemplo, uma agricultura itinerante. Então, esse tipo de agricultura, aqui no Brasil, existe muito ali na região amazônica, na região do Pará, região do estado do Amazonas, e que faz com que o solo não é um solo assim de qualidade, portanto, as pessoas plantam algumas vezes e vão atear fogo, na possibilidade daquele solo, né, ele ficar fértil. Mas só que não fica fértil durante muito tempo. Então, umas 2 ou 3 colheitas ali, faz com que ele vire um deserto, acaba o solo. Ou seja, as pessoas então, qual é a solução? Vai procurar outro tipo de solo, né? Faz o mesmo processo, né? Colhe, estragou, ateia fogo, usa mais 2, 3 vezes, aí vai ter que migrar para outra região. Então, esse tipo de sistema itinerante, né, faz com que as pessoas utilizem muito umas técnicas antigas, como, por exemplo, a queimada. O que é que pode ocasionar isso? Quais são o lado
negativa aí, né? A questão da poluição atmosférica, né? É o desmatamento, esgotamento dos solos e a escassez da água, uma vez que o fogo, né, vai fazer com que a água desapareça ali. Bom, gente, temos aí mais outro assunto, né? Que é a agricultura de jardinagem. Então, esse tipo de agricultura que geralmente ele é adotado em regiões da Ásia, onde é considerado uma técnica milenar. Então, em meio às montanhas, né, as pessoas conseguem fazer um tipo de plantação, né, porque eles conseguem colher bastante, principalmente, no caso aí, o arroz, que é o principal produto dessa região da Ásia. Então, percebam, né, que são regiões alagadas, tudo bem? O trabalho é manual, não existe máquinas nessa área, e eles aproveitam a montanha, né, um morro, para fazer um processo de degraus. Mas tudo isso tem uma explicação. Quando a água da chuva ela cai, ela vai descendo, hidratando cada degrau desse, né? Então isso é uma técnica de milhares de anos atrás. O último tipo, né, de agricultura considerado de subsistência aí também são as plantations. Mas só que essas plantations, né, ela tem aí graus bem diferentes. Por exemplo, esse sistema ele baseava-se nos latifúndios monocultores para exportação, com o objetivo de abastecer a Europa de produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, café, banana, cacau, borracha e etc. Tá certo? Então, esse tipo de agricultura aqui, essa técnica, foi aquela que os portugueses trouxeram, né, e adaptaram aqui no Brasil. A cana-de-açúcar, né, e na região nordeste, né, principalmente aí a capitania que mais se desenvolveu, né, que é a capitania de Pernambuco, né, onde tinha aí o solo de Massapé, que contribuiu também para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Bom, gente, a plantation garantia a produção em larga escala, inicialmente usando, né, trabalho escravo, depois substituído pela mão de obra barata. Então, como está aqui no texto, né, a questão, primeiramente, os escravos, né, que trabalhavam nas grandes lavouras de café, de cana-de-açúcar, né, e entre outros, e depois foi substituído pela mão de obra mais barata, né? Acabou a escravidão, mas as pessoas precisam trabalhar e os agricultores se aproveitam, né, dessa situação para contratar pessoas que aceitem, né, receber um pouco menos, né, do que é vigente, né, a questão do trabalho mesmo, né, de carteira assinada. Bom, gente, então assim, esse tipo de produção geralmente é apenas um produto, né? Plantation é isso, é uma produção em larga escala de apenas um produto. Bom, então aí nós finalizamos a nossa aula e a partir da semana que vem nós iremos trabalhar, né, com o outro aplicativo. Tudo bem, gente? Então espero que tenha aí conseguido assimilar os conteúdos. Um abraço a todos e até a próxima aula.